Bom, mais de um ano após o início da pandemia, o Brasil ainda engatinha na vacinação contra a Covid-19 e os grupos prioritários só devem estar imunizados depois do mês de julho. Sobre o andamento da campanha de vacinação e a necessidade de manter as medidas para combater o coronavírus, a gente conversa agora. Gentilmente nos atendendo o infectologista Renato Kfouri. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, esclarecendo o nosso público. Bem-vindo. Olá, Tiago, bom dia. Olá, Kalina. Prazer falar com vocês e os ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, o senhor sempre vem demonstrando a preocupação com esse andamento da vacina aqui no Brasil. Claro, faltam imunizantes, mas eu queria saber do senhor, a chance das pessoas que têm as comorbidades e que têm também, que são do grupo de risco, quais são as chances dessas pessoas serem imunizadas de forma mais rápida aqui no Brasil? De que forma é possível avançar com mais rapidez, já que o Brasil precisa tanto dessas vacinas? Olha, Tiago, nós, infelizmente, chegamos aí ao começo do ano, no pior momento da pandemia, com uma quantidade muito insuficiente de vacinas para a nossa população, levando em risco que nós temos 77 milhões de indivíduos sobre alguma condição de risco, pela idade ou pela presença de alguma doença. Nós precisaríamos de 150, os primeiros 150 milhões de doses serão para contemplar esses grupos e nós vamos aí, com sorte, se tudo correr bem, até o final de julho, com antecipação de uma entrega da Pfizer e do COVAX Facility, chegar aí no final de junho, começo de julho, com a população com pelo menos uma dose desses grupos de risco. Então, por um lado, a gente tem uma perspectiva de longo prazo, uma transferência de tecnologia, com uma sustentabilidade na produção local e, consequentemente, autossuficiência, mas no curto prazo nós vamos devagar nessa vacinação, o que significa, infelizmente, quase 3 mil mortos por dia. Então, é um cenário ainda que merece todo, como você bem destacou no começo, a vacina para a maior parte da população brasileira é o distanciamento e o uso de máscara. Doutor Renato Kfouri, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Doutor, bom dia. A gente acabou de ver aqui no jornal notícias sobre os coágulos sanguíneos, possivelmente causados aí pela vacina da AstraZeneca. Claro, um número muito diminuto frente à população total vacinada. Mesmo assim, eu gostaria de perguntar para o senhor, há algum motivo para a população brasileira ter receio de tomar uma vacina ou ainda de querer escolher qual a vacina que o cidadão receberá? Olá, Joel, bom dia. Eu acho que não, Joel. Eu acho que hoje realmente você destacou bem. Lá nos Estados Unidos, com a vacina da Johnson, foram 7 milhões de doses e um caso. Lá no Reino Unido e na Europa, foram mais de 30 milhões de doses da vacina de Oxford aplicada e cerca de 200 casos, ou seja, praticamente um caso acontece dessa trombose para cada milhão de doses aplicadas. Então, a incidência é muito menor, por exemplo, do que os fenômenos de coágulo que a própria Covid leva, né? Muito menor do que o risco de pílulas anticoncepcionais, por exemplo. Então, precisamos acompanhar, claro, é uma precaução que agora passa a constar em bula, como daqueles raros efeitos colaterais, aliás, muito raros, está como essa classificação, quando é menos de 0,01%. Então, é um fenômeno que, como a gente toma um remédio, está lá na bula, pode ter um efeito colateral, raro pode. Frente ao problema que nós estamos vivenciando, o risco desse efeito colateral, perto do risco da Covid, é infinitamente desprezível. Então, nós vamos acompanhar. Quem teve com a primeira dose da vacina de Oxford deve terminar o esquema com a vacina da Coronavac e não tomar mais essas doses, mas não há nenhuma indicação hoje que a gente possa dizer, essa é melhor não tomar, eu já tive uma trombose no passado, ou eu tive algum problema de coagulação, eu devo tomar uma vacina específica. Não, o risco é mais ou menos o mesmo e não há nenhuma preferência de uma vacina para outra nessa situação. Agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Diga, Paulo. Bom dia, doutor. Eu tenho uma curiosidade, é uma curiosidade quase que pessoal. Eu estou vendo o Brasil aqui com alguma coisa como 70, 80 mil casos por dia, um número absoluto bem parecido com o número de casos total nos Estados Unidos. Mas aí, quando a gente vai olhar o número de mortos, os Estados Unidos estão tendo algo como 700 mortos por dia e o Brasil algo como 3 mil, né, em média. O mesmo número de casos e 4 vezes o número de mortes. Ainda não dá para dizer que é a vacina, porque a vacina ainda está começando a surtir efeito nos Estados Unidos e os números estão parecidos desde que a vacinação começou a ser aplicada. A minha pergunta é se isso tem a ver com a variante brasileira P1, e eu estou vendo essa variante atingir pessoas cada vez mais jovens. O senhor acha que esse é o fator preponderante ou tem outros fatores envolvidos?
Olha, Paulo, acho que o principal é difícil fazer comparação entre os países, principalmente o número de casos varia muito conforme o número de testes que você faz. Então, eu posso ter um número muito maior de casos. Certamente, nós temos um número muito maior de casos no Brasil não registrados, porque nós testamos muito pouco perto do que os Estados Unidos testam. Então, nós temos talvez uma quantidade semelhante de casos, uma quantidade proporcionalmente de casos e mortes a mesma, mas como a gente testa muito pouco aqueles assintomáticos ou pouco sintomáticos, a razão de número de casos e morte, ou seja, a letalidade acaba sendo muito maior aqui. Então, é difícil a gente traçar esse tipo de comparação. Mas não tenha dúvida de que variantes, assistência, né? Também isso tem a ver com qualidade de assistência. Eu posso ter 1.000 casos aqui, 1.000 casos na Europa, e aqui a taxa de mortalidade de uma doença ser 20% e na Europa ser 5%. As meningites, por exemplo, aqui no Brasil, a letalidade por meningite aqui fica em 25%, na Europa é de 5% a 10%. Não é que o agente é mais grave ou a bactéria é mais diferente, não. A qualidade da assistência que nós temos aqui, em boa parte, no diagnóstico precoce e na condição de tratamento, acesso à terapia intensiva, faz do que a mesma doença tenha um comportamento de gravidade ou de letalidade muito diferente em cada país, em função da assistência que você promove para a população. Doutora, a gente viu que na semana passada, numa cidade do interior de São Paulo e também de Diadema, na Grande São Paulo, algumas crianças e até uma gestante foram vacinadas com a vacina contra a Covid-19. Eu gostaria de saber quais os riscos que pessoas que tomam a vacina e não foram testadas sofrem e se essas pessoas que foram vacinadas erroneamente, agora elas também passam por algum tipo de estudo para verificar aí a consequência da vacinação nesse público que não havia sido estudado ainda. Olha, Kalina, esses são erros, né, programáticos que nós chamamos, erros que infelizmente acontecem não só na campanha da Covid, mas nós aplicamos no país 300 milhões de doses anualmente de vacinas. E claro que nessas 36 mil salas de vacina espalhadas no país, às vezes você tem equívocos, erros humanos, erros de equipamento, controle de temperatura, administração de vacina errada de uma pessoa para outra, administração de quantidade de dose errada. Por mais que haja uma capacitação, treinamento contínuo, há um rodízio muito grande, né, dos funcionários lotados nessas salas de vacina. Hoje o recurso humano ele está pouco prestigiado no país. Infelizmente, a mesma pessoa que aplica a vacina é o mesmo que colhe sangue na unidade de saúde, é o mesmo que faz o programa de saúde de família, é o mesmo que registra no banco de dados. Infelizmente, nós não temos ali profissional exclusivamente dedicado às imunizações em muitos municípios. Não é justificando, mas é mais ou menos entendendo o que acontece. E esses indivíduos equivocadamente vacinados têm que serem acompanhados, obviamente. Eles vão ser acompanhados no sentido de efeitos colaterais, as grávidas nos seus desfechos, mas é muito pouco provável que tenha algum problema, viu, Kalina? O que a gente aprendeu com vacinas é que a margem de segurança desses produtos é enorme, que nós já tivemos vacinas, por exemplo, gente que recebeu frasco inteiro de 10 doses de febre amarela, gente que recebeu vacina que era oral injetavelmente, exclamando músculo, uma vacina que era para ser dada oral. Ou seja, erros grosseiros já aconteceram na história das imunizações. E olha, eu não lembro de ter visto nenhum caso, nenhum efeito adverso grave, nenhum problema com essas vacinas em quem recebeu de maneira inadvertida ou equivocada. Acho que vale só um destaque, Kalina, desculpe interromper, mas a gente precisa prestigiar esses locais que se declaram os seus erros. Porque isso permite com que a gente investigue, isso permite com que a gente aplique agora a vacina correta em quem ficou sem a vacina, porque é muito mais cômodo, muitas vezes, o funcionário omitir que fez algum erro, não declarar. Isso traz uma sensação de conforto, mas isso traz insegurança para a população. Então, o fato de ter sido declarado que houve um erro, acompanhado, seguido, vacinado adequadamente, é muito bom, é muito saudável para o programa. Doutor Renato, só para a gente fechar rapidamente, a gente sabe que a situação nos hospitais ainda é muito difícil em todo o Brasil. No caso aqui de São Paulo, há uma situação menos complicada do que há 2, 3 semanas. Eu pergunto para o senhor o seguinte, a partir de agora, com o afrouxamento de algumas medidas de restrição, isso pode piorar ou o senhor acha que a situação vai se tornar mais confortável nas próximas semanas? Por exemplo, aqui em São Paulo, as ruas do Brás lotadas. Tiago, eu acho um equívoco que a gente vem fazendo e novamente repetimos, né? No primeiro sinal de melhora, na primeira estabilização do quadro mais grave,
nós já liberamos alguns setores e por mais que o discurso seja liberamos com calma, vai devagar, ocupação menor, é muito difícil da população compreender esse relaxamento como algo gradativo. Eu acho que nós deveríamos ter mantido um pouco mais de restrições por tempo mais prolongado, isso garantiria uma folga maior no sistema de saúde, uma queda dos níveis de transmissão e aí sim a gente propiciar. Então a gente fica nessa fase cíclica de chega no limite, para tudo, cria uma situação emergencial, consegue dar uma melhoradinha, dar uma estabilizada, já começa a liberar, é o que você falou, festas, comércio de rua, shopping centers abertos, e a gente sabe que isso muitas vezes indica ou antecipa já um cenário de para daqui a algumas semanas talvez tenhamos que voltar, o que é muito ruim esse vai e vem, enfim, vamos torcer para que dessa vez não aconteça de maneira tão importante, que a população compreenda que essa volta deve ser muito gradativa, mas infelizmente eu era do time que achava que a gente devia manter um pouquinho mais restrito, mais 1 ou 2 semanas. Doutor Renato Kfouri, infectologista, mais uma vez gentilmente nos atendendo, muito obrigado, boa semana, até a próxima, um abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado, Kalina, Joel e Paulo. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigado.